Tribunal de Justiça do Maranhão começou o mês de outubro dando um passo muito importante. Logo no dia 6, implantou um comitê de combate ao racismo. Mas é um racismo bem diversificado, atua em vários eixos. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo é o Dr. Marcos Adriano Ramos Fonseca, que é juiz e integrante do Comitê Estadual de Diversidade do TJ. Porque, na verdade, eu falei um comitê contra o racismo, mas é um comitê mais abrangente, vamos dizer assim, é isso? Justamente. Bom dia, Elda. Prazer estar aqui com todos vocês. Bom dia aos telespectadores. O Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão é uma iniciativa da atual mesa diretora, compõe uma das metas estratégicas da gestão do desembargador Lourival Cerejo, e ele foi instituído pela Resolução 47/2020, no dia 6 de julho de 2020. Entre as ações, os eixos de atuação do Comitê de Diversidade, encontra-se a temática do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, do capacitismo, do etarismo e da gordofobia. Então, nesse primeiro momento, o desembargador e o Tribunal de Justiça, o desembargador Lourival Cerejo e o Tribunal de Justiça do Maranhão lançam uma campanha institucional, que essa sim é o primeiro tribunal do Brasil que lança uma campanha específica de combate ao racismo. É o racismo, a gente falou racismo, mas eu achei importante porque ele atua em vários pontos. Gordofobia, atingiu quase todas as fobias, vamos dizer Justamente. assim, que a gente tem, né? LGBT, gordos, etarismo é o quê? São os idosos. Etarismo, idosos. Tem também esse preconceito? Tem, justamente. A política institucional que o Tribunal de Justiça está implantando é justamente uma política antidiscriminatória e que respeite o princípio da diversidade e o respeito às diferenças. Então, a gente parte da premissa que todos nós somos seres humanos e, naturalmente, essencialmente diferentes uns dos outros. E aí a necessidade de que haja essa concepção e o respeito às características pessoais, à personalidade, à convicção. E dentro dessa perspectiva, nossos princípios eles se pautam na dignidade da pessoa humana e também no respeito à diferença e numa perspectiva antidiscriminatória. Como é que vai ser desenvolvido esse trabalho? Quer dizer, ele já está implantado, ele já está funcionando? Depois da implantação, o que aconteceu até agora? Então, justamente, muito bem, Elda. Em julho foi instituído o comitê. É importante destacar que a nossa composição justamente proporciona essa representatividade das diferenças dentro do próprio comitê. Somos 20 integrantes, 2 magistrados, que são os coordenadores. Eu sou o coordenador do Comitê de Diversidade, a colega Elaile, que é juíza em Balsas, é a coordenadora adjunta, e aí a gente já percebe a questão da proporcionalidade de gênero, né? E temos representantes servidores do segmento LGBT, temos servidores indígenas, tem um representante dos idosos, um representante dos deficientes, e também de vários setores específicos do tribunal. Então, a partir desse pluralismo de ideias, nós estamos montando a política institucional de inclusão e de diversidade do Tribunal de Justiça. E a primeira iniciativa que foi desenvolvida foi justamente uma audiência pública virtual com o Movimento Negro. Isso ocorreu no final do mês de agosto. E uma das pautas que eles reivindicaram foi justamente que o Tribunal de Justiça encampasse e promovesse uma campanha de enfrentamento ao racismo, porque o racismo ele é algo estrutural e é algo que está, digamos assim, naturalizado dentro da sociedade. Então, a perspectiva que se percebe é a seguinte: qual é o papel do negro na sociedade maranhense, qual é o papel do negro na história da sociedade brasileira? E aí a gente tem que resgatar justamente um processo de conscientização de que houve uma tendência de subalternização. Então, o papel do negro seria um papel subalterno. E, nessa perspectiva, a população negra, né, que compreende os pretos e pardos, compõe a grande maioria da população brasileira. Então, a necessidade de que haja uma representatividade dessa população dentro dos espaços de poder. Eu só estou falando muito sobre o racismo. A gente pode dizer que dentro desses segmentos, dessas pontas de atuação do comitê, tem algumas mais relevantes ou todas terão a mesma importância? Perfeito, excelente. Todas têm a mesma importância, porque a ideia é partir para a construção
de perspectivas, tanto do público interno, dos servidores e magistrados, quanto também de perspectivas do público externo. Então, a política é uma política antidiscriminatória, que está em consonância com a nossa Constituição Federal, que preconiza que a nossa sociedade seja livre, justa e solidária, uma sociedade fraterna, como diz o ministro Reinaldo Fonseca, o ministro maranhense do STJ, e ele tem um livro justamente tratando do princípio da fraternidade, que é um valor, é um direito humano fundamental. Então, no momento que você traz à tona para o debate institucional, né, uma instituição que tem mais de 200 anos, que é o caso do tribunal. Essa é a importância que eu acho. Justamente, ele percebe a sua importância, o seu papel social, a sua responsabilidade de visibilizar essas camadas sociais, esses segmentos representativos da sociedade que estão à margem. Então, há um processo de marginalização e, no caso, o Tribunal de Justiça está justamente trazendo à tona essas diferenças para que se proporcione um debate democrático que proporcione a esse segmento visibilização e um espaço de diálogo e construção coletiva. Pois é, o fato do Tribunal de Justiça, que como o senhor falou, é uma instituição de mais de 200 anos e que a gente adquiriu ao longo dos anos a importância que tem, claro, não foi à toa. Mas no momento em que ela abre espaço para a criação de um comitê que abrange todos esses pontos, isso torna a campanha, vamos dizer assim, um pouco mais visível, um pouco mais reflexiva ou provocativa de um comportamento diferente da sociedade? Perfeito. A missão do Comitê de Diversidade é justamente esse caráter propositivo. O comitê ele tem o desafio de propor ações, metas, indicadores e objetivos estratégicos para a criação de uma política institucional antidiscriminatória. Então, o maior desafio, Helder, é justamente trabalhar isso sem um suporte ainda normativo uniforme em âmbito nacional, né? Então, veja a coincidência. O Comitê de Diversidade ele foi instituído no dia 6 de julho, o CNJ instituiu um grupo de trabalho sobre questões raciais no dia 7 de julho, e a Associação de Magistrados do Brasil criou também uma diretoria de igualdade racial no dia 8 de julho. Meu Deus, que Então veja como o Tribunal de Justiça acabou sendo uma instituição de vanguarda. Porque se adiantou ao CNJ e à própria Associação dos Magistrados Brasileiros, proporcionando justamente esse espaço. E isso define muito a gestão do desembargador Lorival, que é uma gestão de vanguarda, uma pessoa com uma visão prospectiva. E é justamente essa a nossa missão, tentar viabilizar a constituição dessa política institucional e proporcionar tanto ao público interno, nossos magistrados e servidores, quanto também à população, o nosso jurisdicionado, esse espaço para o diálogo construtivo. Mas eu falei uma coisa bem no começo que me chamou a atenção. O fato de ainda não haver essa hegemonia de suporte de trabalho entre todos os estados, de alguma forma dá uma diferença no trabalho que é realizado aqui, o trabalho que é realizado em outros estados, mesmo que já existam comitê, e os que ainda não têm, porque são poucos ainda, vai dar uma diferenciação entre os trabalhos realizados pelos tribunais dentro do Brasil? É muito interessante a tua pergunta, porque justamente esse é o nosso desafio. Então, se estivéssemos sós, é uma expressão que se usa muito, juntos somos mais fortes, né? E isso, na temática de diversidade, é bastante emblemático, porque todos os segmentos discriminados, eles têm uma tendência de formar alianças. Então, eles já estão aí numa luta por espaços, luta por direitos, e esperam do poder público um espaço democrático, receptivo a essas demandas, né? Então, como nós iniciamos em julho essa iniciativa e o CNJ, na sequência, inaugura um grupo de trabalho, então a gente está muito otimista justamente de estarmos andando em conjunto e também com o nosso protagonismo. Isso é muito importante destacar, porque o primeiro estado, Helder, e é digno de reconhecimento, que avançou, e também aí foram os 3 tribunais do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal do Trabalho e o Tribunal Federal situado em Porto Alegre. Então, a partir da experiência do Rio Grande do Sul, nós trouxemos essa expertise para o Maranhão e estamos aí caminhando com a devida
coerência, com a devida sensatez, mas também com ousadia, né, com vontade de fazer diferente, estamos caminhando bem nesses nossos 3 meses de instituição. Pois é, copiar bons exemplos sempre dão bons resultados, Com certeza. toda certeza. Mas nós vamos continuar falando sobre essa iniciativa do Tribunal de Justiça no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalinho, rapidinho, a gente toma uma água e volta já já, é só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre a iniciativa do Tribunal de Justiça em abrir uma frente de trabalho contra o racismo, e aqui a gente fala em racismo em todas as suas perspectivas, e não só da pele e da cor. Só para fazer uma ressalva, eu falei 6 de outubro, mas o senhor está falando muito em 6 de julho. Vamos fazer a diferenciação. O que aconteceu em julho e o que acontece em outubro? Perfeito. Em julho foi a instituição do Comitê de Diversidade, a inauguração dessa política institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão e a primeira ação institucional com visibilidade externa, uma campanha publicitária, foi desencadeada no dia 6 de outubro, que foi o lançamento da campanha Tribunal de Justiça do Maranhão na luta contra o racismo. Então, a campanha está em vigência. A gente tem... a relevância de casos aqui é muito grande. Aí eu já falo de racismo de todas as formas. A gente tem esse índice assim, muito alto, doutor Adriano? Tem sim. É um dado preocupante. Por exemplo, no Maranhão, nós somos o 2º estado em percentual de população negra. E aí a gente sempre enfatiza. O segmento negro são pessoas pretas e pardas. Então, o percentual no Brasil é de 58% da população e aqui no Maranhão chega-se a 65%. Isso tem um impacto, por exemplo, na política de cotas, porque a variável da política de cotas é justamente o percentual proporcional da população em cada segmento, negro, indígena e outras etnias. Então, há a necessidade... E aí a gente enfatiza muito isso, a necessidade de o estabelecimento de diretrizes da atuação das instituições do sistema de justiça. Então, desde o atendimento de uma ocorrência pela Polícia Militar, a investigação da Polícia Civil, o ingresso da ação penal pelo Ministério Público e o julgamento desse processo pela Justiça, tudo isso tem que ser analisado sob a perspectiva racial. Por que eu enfatizo isso? Porque ao mesmo tempo em que há o racismo evidente, há o chamado racismo velado. Perfeito, Elda. Então, o racismo evidente é aquela agressão física, moral, verbal, que realmente ofende o indivíduo e, dependendo das circunstâncias, ofendendo o segmento, o grupo, configura o crime de racismo previsto na Constituição como um crime imprescritível e é um dos crimes mais severamente tratados pela nossa Constituição. Mas, lamentavelmente, a lei que prevê as punições ao racismo prevê penas brandas. Então, você tem um crime que a Constituição elege como um crime que merece uma repressão mais severa e o legislador ordinário, o Congresso Nacional, elaborou uma lei em 89 que a pena máxima é de 5 anos. Dá uma disparidade entre a gravidade do crime e a penalidade aplicada. Justamente. E nessa perspectiva eu entendo que essa lei seria até, inclusive, inconstitucional, porque ela dá uma proteção ineficaz àquele bem jurídico que ela está tutelando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a sociedade ela já aprendeu que não se deve aceitar desaforo, eu falo desaforo aí entre aspas, eu estou colocando desaforo entre aspas, de forma nenhuma. Essa conscientização da população, seja de negros, de LGBT, de etarismo, de sexismo, de mulheres, de indígenas, eu falo de qualquer forma, essa conscientização de que todos têm o direito de ser o que quiserem, de alguma forma alavanca essas iniciativas, assim como do tribunal, como de qualquer outra entidade que parte em busca de defesa desses direitos? Perfeito. A nossa sociedade ela é o reflexo do momento cultural e histórico que nós estamos vivendo. Então, nós estamos num contexto atual de um pluralismo de ideias, um pluralismo cultural
que vem num processo de crescimento, num processo de evolução. Então, na perspectiva de uma sociedade plural, as instituições representadas pelo Estado também têm que ser pluralistas. Então, a gente percebe, por exemplo, o ministro Barroso, do STF, que é o atual presidente do TSE, ele está desencadeando uma campanha contra fake news. Então, por que uma campanha institucional contra fake news? Porque é o momento que a sociedade precisa dialogar sobre isso. Então, nessa mesma perspectiva, por que uma campanha de combate ao racismo? Porque é justamente o tribunal, com a sua representatividade e respeitabilidade, ele levanta uma pauta em que a sociedade se sente representada. Se sente representada, então, a gente percebe, neste ano, em 2020, houve o episódio com George Floyd, nos Estados Unidos, houve o episódio com a criança, o menino Miguel, em Pernambuco, e aí vem a evidência o quê? O chamado racismo velado e o chamado racismo estrutural. O que é o racismo? Os dois casos, né? Justamente, o que vem a ser o racismo estrutural é aquele processo de naturalização e banalização das chamadas microlesões. Então, você percebe que o negro não... Eu sou juiz de direito, fui aprovado no concurso de 2009, fui aprovado em primeiro lugar. Na época não existia política de cotas, mas o fato de eu ser um juiz negro e ser aprovado em primeiro lugar não significa que todos os negros teriam a mesma condição que eu tive. Então, sem o suporte das cotas. Perfeito. Então, a gente parte da constatação de que há um processo de desigualdade histórica. Os negros, eles vêm de um processo de 300 anos de exploração de mão de obra escrava. Houve, durante o Brasil Imperial, uma grande resistência à abolição da escravatura e quando houve a abolição, esses negros foram colocados aí, de qualquer modo, na sociedade, marginalizados por sua condição de não ser nem reconhecido até o dia 13 de maio como seres humanos, porque até então eles eram objetos, mercadoria. E nesse momento que a gente está aí há 140 anos da abolição da escravatura, quais foram as políticas afirmativas que foram promovidas? Apenas no contexto pós-88. Então foi preciso a Constituição vir falar que o racismo é crime e que nós não podemos ser uma sociedade discriminatória, que houve um novo momento, estamos aí com 32 anos da Constituição, né, comemoramos no último dia 5 de outubro, e as ações afirmativas vêm se consolidando justamente nos últimos 10 anos. É verdade. O senhor é negro? Sim. É um juiz de direito? Sim. Como você diz, aprovado sem o suporte das cotas. O fato do senhor estar nessa condição e estar liderando um comitê que trata exatamente disso, o que isso representa? Eu falo assim, tanto em termos pessoal, como em termos de conscientização, de visibilização de uma situação que é, vamos dizer, bem positiva no caso. Você me dá uma excelente oportunidade de fazer uma explicação que às vezes nós negros nem percebemos, né? Então, eu fui, digamos assim, eu fui me conscientizar para essa temática. Gostei do termo nascer. Porque nós chamamos isso de um segundo nascimento, né? O momento que você se conscientiza do seu papel de representatividade enquanto negro na sociedade. Foi num episódio muito singelo que eu gosto de comentar lá em Pedreiras. Eu sou juiz da comarca de Pedreiras, terra de João do Vale, maranhense do século, uma cidade cultural, pessoas intelectuais, amo Pedreiras, sou cidadão pedreirense. E nessa perspectiva, eu morava em Pedreiras. E num certo fim de semana, fui comprar um refrigerante, ou a singeleza, a simplicidade. Fui comprar um refrigerante numa quitanda com o meu filho. E a dona da quitanda ficou muito feliz quando me viu. Nossa, o juiz, porque eu dou entrevistas, né, na televisão lá na cidade. Ela falou, meu juiz chegou aqui e tal. Eu fui muito bem recebido e tal, me abraçou e chamou, doutor, quero que você fale com minha neta. Aí ela chamou a neta da idade do meu filho, 10 anos. E falou, olha, você está vendo ele aqui? Ele é o juiz da cidade. Ele é negro como você. Então tenha orgulho da sua cor, tenha orgulho da sua origem. Porque você pode chegar onde quiser. Aí ela foi me contar, a senhora, foi me contar que a neta estava sendo vítima de bullying por não aceitar o cabelo encaracolado que ela tinha. E isso foi há 5 anos atrás. Este ano eu retornei nessa quitanda. 5 anos, pouquinho tempo atrás, nós passamos. Justamente. Por isso, né? E eu voltei nesse comércio recentemente.
Essa menina me atendeu, ela não lembrou, eu lembrei dela, mas ela não lembrou do episódio desse nosso encontro. E hoje ela é uma menina, uma jovem muito bonita, que se aceita na sua diferença, na sua beleza natural. E naquele dia em diante eu percebi, poxa, eu não sou apenas um Marco Adriano. Exatamente. Eu sou um juiz que tem, por ser negro, tem uma aceitação, tem uma identificação. Então, no momento em que a sociedade se identifica com os seus representantes, e aí, no caso, o judiciário é um poder da República, inequivocamente há um processo de identificação da sociedade com o judiciário. Com certeza. Com isso, eu não quero dizer que um branco não poderia presidir Sem o comitê, dúvida. de jeito nenhum. Sem Eu estou dúvida. dizendo que a visibilização que se dá a casos assim, fica muito mais fácil de entender a situação. Como essa senhora que teve a percepção tão clara. Quer dizer, Ó, a sabedoria neta, dos mais idosos, pois né? É, a minha A sabedoria. neta precisa saber que a gente tem um representante do nosso Etnia. jeito. Talvez ela nem sabia essa palavra etnia, né? Mas assim, do nosso jeito, da nossa um de nós. cor, é um de nós. E ele está lá. Quer dizer, se ele está, qualquer um pode chegar. Com certeza. Qualquer um pode chegar. Isso se chama representatividade racial. Representatividade. E isso vale para todos esses outros eixos que a gente está Com falando, né? Porque a gente certeza. está falando de racismo. Eu só puxei porque eu sou negro e aí a gente deu a continuidade. Mas assim, todos os outros segmentos podem ter essa mesma visibilidade a partir do momento em que eles são tratados da mesma forma. Perfeito. E essa é a perspectiva do Comitê de Diversidade do Tribunal. Nós queremos, no momento que nós definimos a própria composição, tendo um servidor LGBT, um servidor trans, é o único servidor trans autodeclarado do Tribunal de Justiça. Ele está dentro desse comitê. Está no comitê. Temos Claro. uma magistrada indígena, autodeclarada indígena. Então, tem uma vaga para os indígenas no comitê. E agora o Tribunal de Justiça está desenvolvendo um censo demográfico dos seus servidores e magistrados, justamente para identificar todas essas diversidades. Ai, que legal. Queremos identificar quem são os nossos idosos, quem são os nossos servidores que têm deficiência, os servidores que são pais de crianças com deficiência, porque há uma política institucional agora de um tratamento adequado a essas pessoas, porque justamente a gente compreende que o espaço de trabalho ele precisa estar em sintonia com todo esse pluralismo Muito e com o interessante. equilíbrio. A gente tem então, que ter um nós já temos uma pauta para a próxima entrevista. Vem aqui depois me contar o resultado desse censo. Ótimo. Como é que tem essa diversidade dentro do tribunal, o que foi detectado e como é que isso vai ser trabalhado, como é que essas categorias, vamos dizer assim, todas vão ser contempladas com uma qualidade de trabalho melhor. Justamente. No momento em que você tem uma qualidade de trabalho melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, que isso vai impactar todas as áreas da sua vida. Com toda Nós certeza. queremos justamente Olha, ter parabéns por esse um trabalho. ambiente de trabalho sólido e favorável justamente ao equilíbrio. A gente tem que buscar isso, proporcionar qualidade de vida ao nosso magistrado e ao nosso servidor. Sinceramente, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei muito contente com essa iniciativa. É muito, muito legal. E eu quero saber o resultado. Claro, se eu ver Com aqui certeza, depois, venho me sim. contar o resultado desse trabalho todo, porque eu acho que todo mundo fica curioso quando assim, boas iniciativas, quando os projetos são bons, a gente quer saber como é que eles são desenvolvidos, quer saber os resultados, quer saber o que vai acontecer durante esse período, quer saber quem vai ser beneficiado, quem vai ser impactado. Isso tudo é muito bom e serve de representatividade, de visibilização do que a gente pode fazer de bom. Eu falo demais. Mas o papo, quando é bom, gera justamente, desperta essas reflexões. Parabéns, Pois Elda. Muito é. obrigado pelo espaço. Obrigado a você por ter vindo aqui compartilhar com a gente todas essas notícias boas e sempre que tiver notícia boa, venha aqui, porque eu gosto de saber de notícia boa de manhã cedo, com toda certeza. Com certeza. Nosso público também agradece, com certeza. E se sente representado pelo programa. Muito, muito obrigado. Venha sempre, a casa é nossa. Quando tiver boa notícia, o andamento desse projeto todo eu também quero saber. E aí o senhor fica me devendo todas as informações para a próxima entrevista Com já certeza. marcada. Bom dia para você, bom dia para você aí do outro lado, que sabe que a gente conversa muito, mas tudo isso você pode encontrar depois no nosso site, porque o conteúdo está lá prontinho, todo bem arrumadinho para você na hora que você acessar. Mas só para lembrar, eu estou aqui todo dia te esperando às 8h30 da manhã, ok? Tchau.